Produto ou serviço high ticket. Aquele produto, aquele serviço, aquele pacote que custa 3, 5, 10, às vezes até 20 vezes mais caro do que o seu serviço tradicional. Vamos falar de alguns fundamentos sobre isso que pode ajudar você na modelagem do seu negócio, principalmente negócio baseado em informação, né? Consultorias, mentorias, cursos, palestras, que é o que primordialmente eu falo aqui. Acho que o melhor exemplo do mundo real para explicar os fundamentos por trás do high ticket é o que acontece com passagem aérea. É o que acontece primordialmente em voos internacionais. Você tem ali 300 vagas dentro de um avião, em média, um avião de grande porte, e dessas 300 vagas a companhia aérea reserva de 15 a 20% delas para a classe executiva. E a classe executiva custa aí pelo menos 3 vezes mais do que a passagem econômica. E na prática, o que acontece? Leva para o mesmo lugar, é o mesmo destino, o serviço que é entregue do ponto de vista utilitário é o mesmo. Todo mundo que entra naquele avião, se não acontecer nenhuma emergência, vai chegar no mesmo lugar. Só que nessa amostra de pessoas, existe uma porcentagem que tem disponibilidade financeira e quer pagar mais para ter um serviço diferenciado ali. E além disso, dentro da executiva, nós ainda temos ali 5% das vagas, não sei se é exatamente isso, que é a primeira classe. E quem conhece sabe que a qualidade da executiva para a primeira classe não chega a mudar muita coisa. Da econômica para a executiva é da água para o vinho, literalmente. Agora, da executiva para a primeira classe, não tem uma grande mudança de qualidade que justifique do ponto de vista meramente racional a primeira classe custar 3, 4 vezes mais do que a executiva, que já é de 3 a 5 vezes mais cara que a econômica. Mas mesmo assim, a companhia aérea tem ali a estatística de que existe uma porcentagem de pessoas ali que tem a disponibilidade, vontade, interesse em pagar aquilo. Então ela disponibiliza essa quantidade de assentos de primeira classe que custa mais caro e assim ela otimiza a receita dela, porque ela está atendendo essa porcentagem de clientes que tem ali, que tem essa disponibilidade para pagar mais. Isso nos leva a entender que em todo conjunto de clientes, em toda amostra de clientes que seja minimamente significativa, numericamente significativa, né? Talvez isso não vai funcionar com 5 clientes, com 10 clientes, mas se a gente está falando de mais de 100 clientes, a gente sempre tem ali os 20% mais ricos, tem os 10% mais ricos, sempre tem. E aí você pode pensar, o que esses 20%, o que esses 10% podem querer, ou o que eu posso ter no meu portfólio, na minha esteira, na minha prateleira de produtos e serviços, destinada a atender essa porcentagem de clientes que tem uma disponibilidade financeira maior. E aí você pode pensar, o que eu posso entregar de diferente? E o diferente não precisa necessariamente ser uma coisa extremamente premium. Não precisa necessariamente ser uma coisa muito diferenciada. Ela pode ser mais da sua disponibilidade. Ela pode ser o mesmo trabalho que você faz com o grupo, você pode fazer individualmente, com uma oportunidade maior daquela pessoa ter acesso a você, às vezes passar um dia com você, às vezes ter um suporte direto com você pelo WhatsApp, alguma coisa que você pode agregar que é diferente do seu serviço tradicional, você pode colocar para construir ali o seu high ticket. Vai custar mais caro, não é para a maioria, não é para todo mundo, é para a minoria. É para poucos e, consequentemente, você vai tomar mais não do que sim. Igual o exemplo da companhia aérea. A maioria das pessoas fala não para a oferta, para o upsell que tem ali da passagem executiva, porque é mais caro mesmo. Mas eles compraram a econômica. Mas eles estão objetivando não a maioria, mas uma minoria. A minoria que tem condições e interesse em pagar. Uma vez entendido isso, nós começamos a refletir o que dentro daquilo que nós fazemos no nosso negócio, independente de como é o nosso negócio, o que nós podemos colocar ali para atender essa minoria. Pode ser um atendimento mais próximo, pode ser um dia de imersão com você, pode ser um trabalho individual. Ao invés de curso, pode ser uma consultoria, onde é entregue o mesmo conteúdo do curso, mas com feedback direto ali. Alguma coisa. Faz sentido você ter formatado uma oferta para, no mínimo, você falar que ela existe.
E essa oferta é mais cara do que o tradicional, visando essa minoria. Inclusive, uma ideia que eu já dei para cliente da minha esposa, cliente de mentoria e consultoria da minha esposa, consultoria empresarial, e ela aplicou e funcionou legal. Essa cliente é dona de loja, né? E ela é muito procurada por concorrentes, né? Não concorrentes direto, porque muitas vezes é de outra cidade. Então, assim, pessoas do mesmo nicho, da mesma área, que trabalham com a mesma coisa. E como ela é muito bem sucedida nesse negócio que ela tem, ela acaba sendo procurada, sendo abordada, né, por concorrentes querendo aprender. Mais uma vez, às vezes nem é concorrente direto, mas pessoas da mesma área. Ela é abordada por pessoas da mesma área, querendo aprender alguma coisa com ela, perguntando se ela tem curso. E a sugestão foi: tenha uma consultoria high ticket para sempre que aparecer alguém que é do mesmo ramo que você e que se interessa por aquilo que você faz e quer aprender com você sobre os seus bastidores, você tem um preço para dar. E ela fechou cliente fazendo isso. Porque assim, você vai ser procurado. As pessoas vão vir te perguntar. Só que a maioria não tem definido. Olha, eu tenho uma consultoria que custa tanto e nela nós trabalhamos A, B, C, D e assim por diante. Nela nós trabalhamos para construir determinada coisa no seu negócio. É tudo uma questão de você ter uma oferta definida. O que é ter uma oferta definida? É definir o que você vai entregar. Eu vou entregar uma consultoria de tantas horas, onde nós vamos trabalhar tal ponto e entregar isso pronto para você. Quanto custa? Custa tanto. Isso é ter uma oferta, de modo extremamente simplificado, mas tudo começa de um modo extremamente simplificado. A maioria das pessoas não tem ofertas prontas. Eu, por exemplo, tenho na ponta da língua uma oferta para caso outra pessoa do mesmo nicho que eu, alguém que na internet ensina japonês também, que é o que eu faço, meu negócio principal, me abordar, querendo aprender alguma coisa, querendo se relacionar e tudo mais, eu tenho a disponibilidade para ajudar ele, eu tenho uma oferta pronta. Isso incentiva a pessoa a querer aprender comigo e eu a querer ensinar alguém que é do mesmo nicho que eu. Então, às vezes, mesmo que o seu negócio não seja baseado meramente em informação, você ter uma oferta baseada em informação, em complemento ao seu negócio, para você utilizar em relações com outras empresas, pode fazer muito sentido. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu publiquei aqui no canal com o nome de Venda para seu concorrente. Ele fala bastante desse conceito que eu tô falando agora. Então, basicamente, você ter o seu high ticket nada mais é do que você ter uma outra oferta. Essa oferta ela tem elementos menos escaláveis, ela tem elementos mais premium, ela tem elementos que traz mais proximidade com você, onde você abre mais o jogo dos bastidores daquilo que você faz, você entrega para a pessoa a sua disponibilidade em ajudá-la, em ouvi-la, em dar o seu feedback, dar a sua opinião, e isso tem um preço. Você coloca um preço maior do que o que é a sua média, por isso que é high ticket, senão não faria sentido. Ele é mais caro do que a sua média e ele é direcionado para as minorias. Eu até fiz recentemente aqui no canal um vídeo falando que toda venda é para uma minoria, a maioria fala não para tudo que você vende, então você sempre vende para a minoria, mas existe ainda a minoria da minoria. É só ver o que acontece na venda de passagens aéreas, principalmente de voos internacionais. Por que a companhia aérea perde tempo colocando ali uma porcentagem de classe executiva, sendo que o destino é o mesmo? Porque ela sabe estatisticamente que tem quem compra. Por que da executiva ainda tem uma porcentagem ainda menor da primeira classe? Sendo que em valor utilitário nem tem tanta diferença. Porque ela sabe que estatisticamente tem quem compra. Então ela vende para a minoria da minoria, já que toda venda é para a minoria, e da minoria ainda tem uma outra minoria, que ela vende também. Então faz muito sentido você pensar isso em qualquer tipo de negócio que você tiver. Inclusive, não estou falando que é um mar de rosas, não estou falando que é sempre assim e que não existe a exceção à regra, mas tendencialmente os clientes high ticket tendem a ser melhores clientes do que os clientes baratos. Pode olhar em companhia aérea, pode ter certeza que a maior parte dos pepinos que ela tem vem dos clientes da econômica e não da executiva. O da executiva tá dormindo lá na poltrona que reclina 180 graus, tomando o vinhozinho dele, ele tem pouco para reclamar. Não quer dizer que não reclama, acontece. Mas principalmente negócio baseado em informação, onde existe essa proximidade, existe essa relação de confiança entre o consultor, entre o mentor e o cliente,
Isso é mais verdade ainda. A pessoa paga mais caro para ter acesso àquela pessoa e, por causa disso, ela está mais aberta, ela está mais grata. Então, a relação fica melhor do que com aquele cliente que comprou um curso barato, que muitas vezes sai soltando os cachorros só porque não está conseguindo acessar a plataforma e é ele que está pondo a senha errada. Mas ele sai soltando os cachorros. Acontece. E implementar um produto high ticket no seu negócio, na maioria das vezes é muito mais uma questão de desbloqueio interno. É você que tem que desbloquear mentalmente, desbloquear o comportamento, né? Porque tem uma parte mental nesse comportamento, de você conseguir oferecer por esse preço e ter a confiança em oferecer. Então, muitas vezes é muito mais um trabalho mental para fazer isso acontecer do que um trabalho prático, ou do que meramente uma questão prática. Então fica aqui algumas reflexões sobre high ticket para você considerar implementar no seu negócio e tentar encontrar ali algum ponto onde isso faça sentido. Lembrando que na maioria dos meus conteúdos aqui eu busco ensinar você a pensar, trazer coisas para que você nutra o seu cérebro com novas ideias e possa ver o que faz sentido dentro do seu universo, dentro do que você faz, dentro do seu contexto. Afinal, empreender é uma coisa que não tem uma medida única para empreender. Cada negócio é um negócio, cada especialista é um especialista, cada empresário é um empresário, cada cliente é um perfil de cliente diferente. Então não existe regra única e formato que vale para todos. Existem princípios, né? Por exemplo, isso é um princípio. De toda a amostra, existe uma porcentagem menor que tem poder aquisitivo maior. Isso é fato, não tem como fugir disso. Em alguns contextos, essa discrepância vai ser maior, em outros vai ser menor. Em toda a amostragem de pessoas, tem o 10% mais rico. Não tem como não ter. Então, isso é um princípio. E aí você pensa em uma forma de aplicar esse princípio no seu negócio. Tudo bem? Me diz aí o que você achou. Se inscreve no canal se você é novo aqui. E se você é novo aqui também, entra na aba Vídeos, porque a maioria dos meus vídeos são como esse, onde eu discorro sobre um assunto e normalmente são coisas atemporais. Então, mesmo um vídeo que eu tenha publicado há 1 ano atrás, ele com certeza ainda faz sentido para ser assistido hoje. O YouTube aqui, para mim, é uma biblioteca de conteúdos, principalmente sobre negócios digitais, sobre marketing digital, mas negócios baseados em informação. Eu sou o Luiz Passari, obrigado por acompanhar esse vídeo, a gente se vê no próximo.